vão chegando, sejam todos bem-vindos a mais uma live dessa temporada de live que nós estamos falando sobre as 6 emoções básicas, né, do ser humano. Boa noite, Sandra. Que legal, gente, todo mundo aí. Eu me atrasei um pouquinho porque hoje nós tivemos uma chuva bem forte aqui. Toda vez que chove, né, a internet ela dá um probleminha. Ontem a gente não conseguiu fazer a live, então nós mudamos, né? O tema de ontem está junto com o tema de hoje, que é a surpresa. Então nós vamos falar hoje sobre a surpresa, a emoção surpresa e a emoção tristeza. Vamos dar mais um minutinho para as pessoas estarem chegando. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Gente, eu fico muito feliz de encontrar vocês aqui, porque, como eu falo, com muito carinho, com muita dedicação que a gente vai, né, se aprofundando, né, nesses estudos para que a gente possa compartilhar isso com vocês, que a gente possa trazer aí transformações eficazes na vida das pessoas, contribuir. E é claro, né, a partir do momento que eu me proponho a fazer isso, claro, eu quero dividir meu conhecimento, então para que eu possa dividir meu conhecimento eu tenho que aprender cada vez mais. Então vocês aqui é o estímulo, é a motivação aí que eu preciso para que eu consiga, né, me dedicar sempre cada vez mais a esse projeto lindo e maravilhoso. Que legal, gente, muito bem-vindos todo mundo. Coloca aí pra mim o que vocês entendem sobre a emoção surpresa. Alguém tem algo para dizer? Eu gosto de fazer a live assim com a participação, interagindo, ouvir a opinião de todo mundo. O que você acha que é essa tristeza, né? A tristeza não, a surpresa, de que forma que ela influencia no seu comportamento, na sua vida, né? Como que você faz a leitura aí dessa emoção surpresa? Você sabe quais são aí as características, né, os traços fisiológicos, quando você sente uma surpresa, o que isso lhe causa. Então, gente, é muito importante que a gente conheça, que a gente saiba, né, quem está aí buscando desenvolver inteligência emocional, quem está buscando aprender a gerenciar suas próprias emoções, tem que conhecer, conhecer para poder saber reconhecer as suas emoções e dar nome a elas, saber o que você está sentindo naquele momento, por que você está sentindo aquilo, qual é o impacto daquilo na tua vida, se ele é positivo, se é negativo, qual é o estado emocional que você está sempre. Ah, que legal, Thelma, muito obrigada. Então, qual é o estado emocional que você se encontra, né? Tem pessoas que elas estão sempre com o estado emocional para cima, ela está sempre alegre, ela está sempre feliz, elas estão sempre alto astral, mas também que ela tem aquelas pessoas que vivem num estado emocional de medo, outras de surpresa. Gente, se vocês estiverem ouvindo algum outro barulho aqui por conta desse episódio, né, de que a gente ficou sem internet por causa da chuva, eu tive que mudar o local da live hoje, tá? E aqui do lado tem uma academia, tá? Então eu tô concorrendo com a academia, então eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. E se vocês estiverem ouvindo aí outras vozes, é aqui a locução aqui da academia e eu não tenho como interferir lá, né? Então, mais importante é que nós estamos aqui e vamos realizar a nossa live sem que nada aconteça. Então, vamos lá, eu quero assim, bom, ninguém falou nada sobre o que entende aí da emoção surpresa, então eu vou lá. A emoção surpresa, ela é uma emoção, é uma das mais rápidas que nós sentimos, o surgimento dela é repentino, né? Do jeito que ela aparece de forma repentina, ela também vai embora de forma repentina. É uma emoção considerada uma emoção neutra, porque ela não tem assim um impacto na sua vida. Ela é uma emoção que ela surge diante de um fato. Esse fato, ele pode ser positivo ou negativo, e isso vai te gerar o quê? A emoção surpresa. Então, quais são as características dessa emoção surpresa, né? Você tem as características fisiológicas e tem as características faciais, ou seja, quando você está surpreso, quando você se surpreende com algo, uma pessoa se surpreende com algo, ela tem o quê? A expressão dela, onde a sobrancelha, né? E as pálpebras, elas o quê? Se levantam diante de uma situação de surpresa. Então, às vezes é fácil você reconhecer quando a pessoa ela está verdadeiramente surpresa com algo, quando você vai dizer algo, quando acontece algo com aquela pessoa, ela realmente tem essa característica de se surpreender com algo, com alguma coisa. E então,
E aí você fala assim, tá, e aí quais são as reações fisiológicas? O que acontece no meu corpo quando é essa emoção surpresa, né? Como a gente está estudando, tá? Quem não acompanhou, então eu vou voltar um pouquinho. Então, a emoção, ela não é um sentimento, tá? A emoção é a reação do seu organismo a um fator de estímulo. Esse fator de estímulo, ele pode ser interno, tá? Que são os nossos pensamentos, o nosso psique, né? Como que você se encontra, ou então ele pode ser um fator externo gerado por uma situação que você vivenciou. Então, são essas duas fontes que vão despertar aí algum tipo de emoção em você. Então, e a emoção é a resposta do seu organismo. Então, a emoção é o fator fisiológico, são as sensações que você tem no seu corpo, tá? Que define isso como emoção. E nós estamos estudando as 6 emoções básicas do ser humano. Nós estudamos a alegria, né? E a segunda live, que era ontem, que era a surpresa, que nós vamos estudando hoje. E nós vamos estudar a terceira hoje, que é a tristeza. Depois tem o medo, a raiva e o nojo, que são até sexta-feira. Nós temos aí essa agenda de... Então, quais são as reações fisiológicas que a tristeza, que a surpresa... Olha, a tristeza tá fixa aqui. A surpresa, ela causa. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir a sua frequência cardíaca. Ela causa o quê? Uma vasoconstrição periférica e uma vasodilatação cefálica, ou seja, né? A periférica é aquela por cima, aquela vasodilatação que nós temos no corpo, que não é aquela interna. E aí ela causa o quê? Uma vasodilatação, né? Na parte periférica, aumentando o quê? Contundência. Então, às vezes a gente tem alterações na pele, a gente fica vermelho, a gente fica, né, porque tem mais ali sangue correndo ali. Então, são essas reações fisiológicas que a surpresa causa em nós. Então, ela é considerada aí uma emoção, tá, neutra. Então, ela surge, por exemplo, você está andando numa praça e você, de repente, é assaltado. Então, você leva um susto, né, você tem aquela cara de surpresa de você estar sendo assaltado. E a mesma coisa se você recebe, de repente, um pedido de casamento, você fica surpreso, né? De repente é algo que você queria muito, é algo que você não esperava acontecer, mas você queria, mas ele pode ser bem-vindo, pode não ser bem-vindo, depende, né? Às vezes você não quer ser pedido em casamento, mas às vezes você deseja. Em qualquer uma das situações, a emoção surpresa, ela vai estar presente. Então, às vezes, a gente às vezes vê até vídeos engraçados na internet, né, onde a pessoa ela é pedida em casamento e ela fica constrangida, fica surpresa primeiro, e depois ela fica constrangida. Por quê? Porque ela, né, às vezes ela não esperava ou não queria que aquilo de fato acontecesse na vida dela. Só que a emoção essa emoção surpresa, ela acontece dessa forma, ela acontece de uma forma muito repentina, da mesma forma que ela num instante, assim, ela é rápida, sabe? É instantânea. Ela aparece e aí ela também vai embora. Mas, normalmente não, ela está associada a uma segunda emoção, né? Então, essa emoção surpresa, ela é uma emoção neutra, ela surge, né, quando algo inesperado acontece na nossa vida. E ela ficaria associada a uma segunda emoção que é gerada na sequência. Ou seja, primeiramente, eu entrei no estado de alerta, né? Eu fiquei surpresa com aquilo, né? Então, meu organismo teve todas essas reações. Por isso que é importante a gente conhecer e estudar a fundo, porque aí você sabe o que gerou, né? Nossa, eu fiquei surpresa e logo em seguida eu fiquei triste, né? Então, ou logo em seguida eu fiquei muito alegre. Então, logo em seguida aquilo me gerou muito medo, né? Se é um assalto, você ficou surpresa por causa do assalto e logo em seguida você sentiu a emoção de medo, porque você teve medo daquela situação que estava acontecendo. Quem que não fica, né, alterado, quem que não fica aí com medo diante, né, em uma situação de assalto? E a mesma coisa, por exemplo, se ela está associada, se você está lá, né, o seu sonho é ser pedido em casamento, por exemplo, né, ganhar um buquê de rosas, e aí de repente você chega com isso, acontece, você gerou a emoção surpresa, então ela veio e foi embora, né, ela aparece e ela se recolhe, ela vai embora rapidinho, e aí veio o quê? A emoção alegria. Então, é muito importante que você comece a se perceber as suas emoções. Quando você fica surpreso, logo depois da surpresa você fica alegre, você fica triste, né? Como que você está reagindo a cada momento?
Boa noite, gente. Então, é muito, olha só, você tem que ter essa percepção sobre você naquele momento. Então, o que, que é o sentimento, né? Aí nós vamos entrar dentro do sentimento. O sentimento é a tradução que você faz dessa leitura. Então, gerou uma surpresa, eu vi uma situação que me deixou surpresa, né, por aquilo. Só que ela estava associada a algo bom, então ela me gerou o quê? Alegria. Então a interpretação disso vai gerar os sentimentos que eu vou estar sentindo, que é aquele sentimento de felicidade, de gratidão, de plenitude, que pode perdurar aí por dias, né? E a mesma coisa em situação contrária. Pode me acontecer algo que me pegou de surpresa, que de repente me gerou uma tristeza profunda, e aí eu tenho a emoção tristeza, e eu faço que a leitura e a interpretação disso, tá? E aí eu vou fazer, vai me gerar os sentimentos. E quais são esses sentimentos? Então é muito importante que você se observe em relação a isso, porque às vezes você vive uma situação que de fato te gerou uma emoção de tristeza, mas ela não deveria gerar um sentimento de tristeza profundo, de apatia, de desesperança por muito tempo. Então, quando você consegue criar essa linha de raciocínio e falar assim, poxa, mas aquilo que aconteceu não justifica que eu fique triste por um dia, 2, 10, porque a tristeza prolongada, e a gente está entrando dentro da questão tristeza, o que acontece? Ela vai gerar o que ela pode gerar aí, né? É uma depressão profunda, ela gera estagnação na vida das pessoas, tá? E às vezes a gente deixa se abater por essa emoção e os sentimentos gerados a partir dessa emoção por muito tempo. Tem pessoas que reagem a quase tudo na vida dela com a emoção tristeza. Isso está relacionado ao quê? De fato, né? Ó, as emoções, essas 6 emoções que nós estamos estudando, elas são as emoções básicas do ser humano. Então, elas acontecem de forma quase que inata. Por exemplo, se você pegar um adulto, né, e tem um estudo, eu não me recordo o nome agora, mas eu vou colocar para vocês, dentro do curso a gente tem isso, né, o psicólogo ou psiquiatra, eu não lembro agora, que fez esse estudo. Então, as expressões faciais, elas ocorrem em diferentes povos, as mesmas expressões, tá, em qualquer uma dessas 6 emoções básicas. A interpretação facial, quer dizer que, olha para você ver, é uma resposta orgânica, é algo inato, ninguém treina. Olha, quando eu ficar alegre eu vou fazer essa cara, quando eu vou ficar triste eu vou fazer essa cara, quando eu tiver nojo eu vou ter essa cara. Então, se você pega uma criança, um bebê, às vezes, que tem uma surpresa, você tem a mesma expressão facial do que um adulto, né? A contração, a resposta muscular. E quando você entende isso, por isso que eu brinco muito, né? Mas é um fato verdadeiro que as emoções, elas são estímulos musculares, né? Qual a interpretação do seu cérebro, né? Daqueles movimentos, tá? Musculares. Então, o cérebro entendeu que aquela é uma situação. Por exemplo, eu não estou bem, eu disse isso na última live, né? Eu não estou bem, eu acordei hoje bad. Aí, o que eu vou lá e faço? Cara de alegria, eu estou sorrindo, tá? O meu cérebro, ele interpreta o quê? As minhas contrações musculares, ele sabe que isso aqui é um estado de alegria. Aí, quando a André está alegre, as conexões neurais, o que elas fazem? O que o meu organismo começa a produzir em estado de alegria? Então, quando vocês começam a estudar as emoções, você começa a desenvolver essa gerência emocional. Você consegue sair de um estado, né, de apatia, de tristeza profunda, né, de deprê. Poxa, eu acordei deprê hoje, eu estou para baixo. Aí é uma questão até de escolha, eu quero ficar assim, eu vou me entregar a isso o dia inteiro, eu vou deitar e vou ficar lá no meu quarto escuro, fechada para o mundo. Aquele sentimento, tá, gerado pela emoção tristeza, aquela emoção tristeza, os sentimentos gerados a partir dela vão me perdurar aí, que essa emoção tristeza, gente, ela pode perdurar aí por dias na pessoa, né? A pessoa entra num estado de tristeza profunda. Ai, que legal, Rafa. Melhorou? Gente, ele é fundamental. Quer ver você gritar, você falar, eu sou poderosa, fazer a posição do poder, que é uma super-herói, não sei se vocês conhecem.
Então, tudo isso é por quê? Porque o nosso organismo, ele responde a isso. O nosso cérebro, ele responde o quê? Aos movimentos. Olha só, as emoções são respostas fisiológicas, né? Que acontecem no nosso organismo. Então, ele dispara aqui o nosso sistema autônomo. Então, o que acontece? É algo que você não controla, né? A gente não controla. Então, não tem aquela, tá, gente? Falar assim, controle das emoções. Não existe isso. Ela é algo inato, é algo involuntário. Da mesma forma que você não controla os batimentos do seu coração, você não vai controlar se você vai sentir a emoção ou não, tá? Você pode, de repente, viver uma situação tão dramática que você tem um estado até de choque e você parecer que você não teve emoção alguma, mas você teve, tanto é que o seu organismo, até o seu corpo, o seu cérebro, para te defender, te deixou num estado de inércia. Então, às vezes, você não teve a percepção que você, nossa, eu não tive reação nenhuma. Por quê? Porque você já teve um bloqueio, até, né, a nossa mente, o seu cérebro, aquilo é uma forma do quê? De proteção, para te deixar o quê? Inerte, parado numa situação de crise. Mas dizer que você não sentiu emoção, não tem. E dizer que você controla as suas emoções, não existe. A gente controla o estado emocional, né? Eu senti. O que eu vou fazer com isso? Eu bati o carro hoje de manhã. Eu gerou que sentimento naquele momento? Normalmente a pessoa tem um sentimento do quê? A emoção, aliás. A emoção da raiva naquele momento. Aquela emoção da raiva, ela pode gerar sentimentos ruins, né? Você teve uns sentimentos ruins, vários, e você pode o quê? Começar a nutrir aquilo, nutrir através dos seus pensamentos, você começa a nutrir aquela emoção da raiva, e aquilo às vezes pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí você acaba brigando com pessoas que estão próximas a você, que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Então, isso é o quê? Falta de gerenciar as suas emoções, mas não é a falta de controlar a emoção. Porque a emoção, nós somos seres humanos, nós sentimos, não tem como, né? É uma reação fisiológica do nosso corpo a um estímulo interno ou externo, então aquilo acontece. É que nem assim, poxa, eu tô aqui trabalhando, legal e tal, não sei o quê. De repente, quando eu me percebo, eu estou o quê? Emocionalmente envolvida dentro da tristeza. O que fez com que essa tristeza, essa emoção fosse gerada? O estímulo, né, interno. Eu estou aqui sozinha, não tem nada, não saí no meu condicionado. Então, os meus pensamentos geraram o quê? Uma emoção, tristeza. Poxa, aí sim, gerou a tristeza. O que eu vou fazer com essa tristeza? Essa é a pergunta. Eu vou permitir que essa tristeza, que veio de um pensamento, né, de algo que eu lembrei, que eu vivenciei, ou de um trauma, eu vou permitir que isso, né, me gere sentimentos de infelicidade, de apatia, de tristezas profundas, e eu fique nisso há quanto tempo? Né? E aí depois, se a gente for abordar mais esse assunto, nós vamos parar o quê? A gente começa o quê? Gerar emoções tóxicas, né? E sentimentos tóxicos. E aí a gente começa a entrar em alguns estados, né, de estresse, e a gente começa o quê? Aumentar aí o nível de produção de algumas substâncias do nosso organismo. E aí o que acontece? Quando a gente começa a elevar, né, algumas substâncias que são necessárias, alguns hormônios que são necessários para o nosso organismo, eles acabam sendo aumentados, e isso acaba prejudicando, porque é um volume muito grande, né? Então, nosso organismo tem que ter um equilíbrio. Mas se eu fico aí num estado, né, de tristeza, de apatia, o que eu vou fazendo? Eu diminuo o quê? A produção de alguns hormônios do bem-estar, da felicidade. Por exemplo, se você começa a fazer... Por que tem análise corporal? Porque você começa a fazer análise corporal de uma pessoa. A pessoa que está entrando, né, ela entrou ali, você vê que aquela pessoa está presa na emoção tristeza. Por exemplo, gerou a tristeza. O que vai acontecer comigo? Né? Da mesma forma que eu falei para vocês na live de segunda-feira, né? Eu acordei mal, não tô legal e tal. Tô lá escovando meu dente. Aí eu resolvi levantar a cabeça, me olhar olho no olho no espelho, botar um sorrisão no rosto. Levantei o meu ombro, a postura. Corrigi minha postura. Fiquei o quê? Uma pessoa empoderada diante de mim mesma na frente do espelho. Cara, não deu 2 minutos, eu já era outra pessoa. Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu comigo. Eu acordei meio para baixo na segunda e tal. Eu
tinha a opção de deixar que aquilo conduzisse o resto do meu dia naquele estado emocional, tá? Ou eu poderia aí realmente, de fato, ter aí uma postura, falar, não, eu não quero, eu não sei, né? Cada um é cada um, mas eu não quero que isso tome conta da minha vida, até porque eu sou uma pessoa altamente produtiva, eu sou especialista em inteligência emocional, em resiliência, eu sei usar quais recursos que eu posso estar utilizando para fazer toda essa modificação na minha vida. E é exatamente isso que eu faço. Agora a pessoa não, ela resolve se entregar àquela emoção, né, de tristeza. O que ela faz? Ela se abaixa, ela começa a andar de cabeça baixa, ela começa a estar trabalhando, está digitando, está de cabeça baixa, os ombros dela se fecham. Se ela tiver oportunidade no intervalo do almoço, ela corre para dentro do quarto dela, escurece tudo, porque no escurinho é mais gostoso. Tá? Eu até digo isso, gente, isso aí é um estudo que eu não sei falar agora a referência para vocês, porque eu esqueço muito, eu estudo tudo, mas eu esqueço muito as referências, tá? Eu tenho isso anotadinho. Por exemplo, uma pessoa que começa a entrar em estado depressivo, o primeiro a atitude dela, comportamento, e aí assim, ó, nossas emoções é o motor dos nossos comportamentos. Nós agimos de acordo com aquilo que nós sentimos. Então, as nossas emoções praticamente elas guiam aí os nossos comportamentos. Então, você autoanalisar qual é o seu comportamento, você consegue identificar em qual estado emocional você está. Então, uma pessoa que está entrando em processo depressivo, o que ela vai fazer? Ela procura o quê? Fechar o quarto, ficar no quarto escuro. Eu, como sou uma pessoa que já passei 10 anos, né, imersa dentro de uma depressão profunda, eu fiquei 10 anos da minha vida vivendo isso, por exemplo, o quarto escuro para mim é só à noite, porque não tem a claridade do dia. Então, eu já evito isso para que meu cérebro não se recorde, tá? Porque tudo fica registrado aqui na tua mente. Então, o que acontece? Todo aquilo que eu fazia que me gerava o quê? Aumentava a minha depressão, o meu estado emocional, né, de tristeza, me conduzisse cada vez mais lá dentro do buraco, ou lá no fundinho do poço, porque eu fui parar lá no fundo do poço, tá? E saí de lá sozinha também. Então, você vai entrando, e aí você vai entrando, mas o que eu queria? Era o quarto fechado. Então, se eu hoje ficar um dia, legal, hoje é um dia lá, tem um feriadão, eu quero assistir filme, deitado na minha cama, comendo minha pipoca, eu quero relaxar, beleza. Mas aí, a partir do momento que eu quero entrar para um quarto escuro, para não ser incomodada, para ficar fechada, porque eu não estou legal, eu vou permitir que eu fique... Eu já entro logo aí que eu abro mais ainda a cortina, entra sol, sabe? Entra vento, entra tudo. Porque esse é o comando que eu tenho que mandar para a minha mente. A minha mente vai informar o quê? Para o meu cérebro. Porque o cérebro e a mente, gente, são coisas muito diferentes também, tá? Então, qual é o comando que você está dando para sua mente? Então, quando a gente fala, aprenda a comandar a sua mente. Use a sua mente ao seu favor. É exatamente isso, você conseguir ter essa percepção. Então, quando você percebe todo o seu estado emocional, você percebe quais os comportamentos que você está tendo, e isso está te levando a quê? Né? E como que você pode usar isso tudo a seu favor? Então, você pode usar isso a seu favor, gente, na vida pessoal, na vida profissional, em qualquer área da sua vida, seja financeira, relacionamento, tudo que você precisa. Hoje, todas as áreas da nossa vida é guiada pelas nossas emoções. A importância hoje, dentro da empresa, funcionários, líderes, principalmente líderes. Líderes hoje, eles têm que estar capacitados para desenvolver o quê? Saber lidar com habilidades emocionais, porque não pode, a visão de líder é muito deturpada. Líder não é poder, não é chefe. Ter liderança é isso, você ter essa percepção sobre as pessoas. Então, quem de vocês trabalha com liderança ou tem líderes aí, né, busque isso, né, foque em uma liderança capacitada em ter o que? Gerenciamento emocional e resiliência. Você vai ter produtividade na sua empresa, você vai ter pessoas engajadas, pessoas focadas o tempo todo, porque você vai olhar para o cara e vai falar assim, né, nossa, aquele cara ali vive para baixo, né? Mas por que aquela pessoa, de repente, vive para baixo? Alguém já chegou naquela pessoa e teve uma conversa com ela? Então, gente, não é assim. Nós somos seres humanos, nós temos que ter um olhar humano sobre as pessoas e tirar aí... A primeira coisa que tem que tirar aí, vocês vão me ouvir falar muito,
é o quê? O não julgamento, vocês pararem, vamos parar, gente, a humanidade precisa parar de julgar as pessoas, tá? Desenvolver a empatia, se colocar no lugar das pessoas e aí buscar realmente, porque o gerenciamento emocional é algo que a gente tinha que ensinar para as crianças desde a primeira infância, né? As crianças já tinham que saber por que é a raiva, o que é a alegria, o que é a tristeza, por que elas estão sentindo aquilo, o que elas fazem com esse sentimento, como que elas administram isso, né? Aí fala assim, meu filho é birrento, cresceu uma criança já 10 anos, desde que nasceu tem birra, mas por que essa criança tem? É birra mesmo? Isso é birra? Né? Não pode, eu falo que é inadmissível, né? Em pleno 2020, indo para 2021, a gente ainda ter esse comportamento, ter essa visão sobre os nossos filhos, né? Então, isso aí é uma coisa assim, só que por outro lado a gente fica assim agoniada, porque a evolução, gente, ela é de foro íntimo, é uma necessidade de cada pessoa. Só que nós podemos conduzir os nossos pequenos, né? Nós podemos desenvolver isso. Nossos pais, às vezes, não tiveram a oportunidade de ter esse aprendizado, de saber sobre as emoções. Muito pelo contrário, antigamente você era impedido de demonstrar as emoções, né? Homem não chora, né? Vai um homem chorar, né? Olha só. Então, a gente já começa a cultura. Olha, as crenças que, de repente, nossos pais... Então, nós não podemos culpar os nossos pais por essa deficiência aí na nossa educação, mas nós podemos hoje nos tornar pessoas emocionalmente inteligentes, com essa capacidade de identificar as nossas emoções, tá? E é um processo, você aprende quais são essas emoções, você aprende a identificar essas emoções, por quê? Porque você vai reconhecer em você, poxa, qual é o meu estado emocional hoje? Tem aquelas pessoas que vivem com nojo de tudo, tem aquelas pessoas que tudo para elas está ruim, tem aquelas pessoas que vivem, né, alegres, mas tudo tem que ter um equilíbrio, tá, gente? Porque não é porque você está sentindo alegria, porque se você também é uma pessoa que anda com euforia o tempo todo, isso não tá legal. Você tem que ter um equilíbrio na sua vida, tá? Todos nós temos um equilíbrio, nós sentimos as nossas emoções, nós temos que nos manter de forma equilibrada. Então, algo aconteceu que me causou uma tristeza profunda. Pá, né? De repente, um ente querido faleceu. Eu senti uma emoção de tristeza. Só que aquela tristeza, ela tem que ser de forma equilibrada. Se ela começa a aumentar o nível dela, uma tristeza muito exacerbada, e aí ela começa a perdurar por muito tempo, é um sinal que de alerta, toma água, isso é verdade, Raimundo. Toma água que isso aí quebra. Ixi, a água funciona que você não tem noção para tanta coisa, que a água é maravilhosa. Então, você tem o quê? Poxa, aí você vê o quê? Que comportamento? Poxa, eu fiquei triste porque a pessoa morreu, mas a pessoa... Né, a gente tem que viver, tá? O luto ele faz parte do processo, mas tudo tem um limite. Então, quando aquilo começa a se estender por muito tempo, você tem, poxa, eu estou entrando, de repente, num estágio depressivo, porque a tristeza, ela já está perdurando mais do que o devido, ela está afetando a minha vida, a minha rotina, né? Uma pessoa se foi, mas eu tenho aqui, de repente, uma mãe, por exemplo, que perde um filho, né? Mas ela tem 3 filhos, então ela perdeu um filho, mas ela tem ainda 2 filhos que necessitam da atenção dela, do cuidado, do carinho e do amor dela. Então, olha só, quando a gente começa a falar, então você gerenciar as suas emoções é para todas as áreas da sua vida. Você saber dosar isso, saber qual recurso, qual comportamento que eu estou tendo que está contribuindo para que essa tristeza ela aumenta, para que esses sentimentos, né, de incapacidade, de vulnerabilidade, eles persistam dentro de mim. Então, gente, você tem que ter essa análise. Senão, poxa, eu estou reduzindo a minha produtividade, eu estou reduzindo tudo que eu estou fazendo, eu quero ficar isolada, eu não era assim, meu comportamento está... Às vezes a gente começa assim, se incomodar com aqueles comportamentos que nós estamos tendo, mas a gente às vezes não tem o quê? Não sei, não é a questão da coragem, mas é a iniciativa de buscar recursos, né? Para que a gente consiga modificar isso daí, que a gente consiga o quê? Transformar aí esse nosso estado emocional. Então, assim como todas as outras emoções, tá? Qualquer emoção que nós seres humanos somos capazes de sentir, e elas são inúmeras, mas nós estamos estudando aqui as emoções básicas, porque a partir do momento dessas emoções básicas, vocês conseguem aí tá percebendo, tá? A ter essa visão de
vocês estarem fazendo o que? Vocês vão pensar, vocês vão sentir, vai acontecer algo, você vai sentir, que é a emoção, que é a resposta do seu organismo. Isso vai gerar um comportamento. Você vai fazer uma leitura, que quando eu falo assim, fazer uma leitura, qual é a interpretação que você fez isso? Né? Por exemplo, a minha filha, ela era muito apegada a mim, quando ela era criança. Nossa, se eu ia na esquina, aquela menina parece que ia morrer. Eu saía, eu tinha um período da minha vida, eu tinha um hábito de sair com a amiga toda feira pra gente comer massas, tá? Antes eu acredito que foi daí que eu desenvolvi a alergia ao trigo, tá? Nessa época. Então, assim, mas nessa época eu lembro que eu ainda não tinha, tá? E aí, gente, eu saía de casa, o pai dos meus filhos, meu marido na época, ficava com eles. Eu saía de casa até eu chegar num local, que era acho que 3 ou 4 quadras da minha casa, essa menina ligava no meu celular umas 100 vezes, sem exagero. Quando eu sentava na mesa, eu olhava pro celular, aquilo me dava raiva. Eu falei, mas não vai estragar minha noite. Só que o que eu percebi? A dependência emocional que ela tinha em relação a mim era muito grande. Aí eu pensava, gente, se eu morrer, essa criança morre junto. Porque ela vai entrar num estado de depressão muito grande, de tristeza, porque a felicidade dela, na cabeça dela, a felicidade dela estava atrelada à minha existência. Né? E aí eu percebi isso e comecei a trabalhar isso nela, porque a nossa felicidade, a nossa alegria, ela não está condicionada a nada, ela está condicionada ao que a gente tem aqui dentro, a nós mesmos, né? E quando você consegue perceber isso, então o que a felicidade dela era o que? A mãe. Ela só estava feliz. Aí eu comecei a trabalhar nisso nela, né? Então assim, tá, e aí, eu tive essa conversa com ela, se a mamãe morrer, o que vai ser? Ah, minha vida vai acabar. Então, tem pessoas que se entregam a esse tipo de pensamento, né? E aí ela sente uma tristeza, a minha vida acabou. A minha vida acabou porque aconteceu isso e isso comigo, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi um dos meus filhos, a minha vida acabou. Gente, a vida acabou porque você interpretou, então essa é a leitura. Então, quando eu falo para vocês, qual é a leitura que vocês fazem da emoção? Então, se a pessoa fez uma leitura que a vida dela acabou, qual é o comando que ela mandou para a mente dela? Que a vida dela acabou. O que a mente dela vai fazer? Vai buscar todos os recursos para acabar com a vida dela. Aí essa pessoa começa a entrar em um estado depressivo. E isso, gente, acontece muito com suicidas, tá? Eles começam a entrar nesse processo, é aquela tristeza profunda, e ele começa a alimentar aquela tristeza, e começa a se fechar com aquilo, e vai criando pensamento, a minha vida não vale nada, não tenho mais esperança, não... E aí chega um determinado momento que nada mais faz sentido. Mas, de alguma forma, essa pessoa, a gente não está aqui para julgar, tá? Mesmo porque eu deixo isso bem claro, tá? Eu trabalho com isso também, sou voluntária numa ONG de combate ao suicídio. Nós não estamos julgando a pessoa, mas essa pessoa, e às vezes, só no fato, né, a gente faz atendimento emocional por telefone e faz presencial também. Então, às vezes, só o fato dessa pessoa ter alguém para ouvir, uma palavra que a gente dá do outro lado, e o fato daquela pessoa ela poder falar, ela muda o estado emocional e isso salva vidas. Então, às vezes a pessoa está tão imersa dentro daquele pensamento, aquela coisa, mas quem que vai gerando? Ela vai nutrindo aquele pensamento desesperançoso, aquele pensamento negativo, que a vida dela não vai... Ela começa a mandar comando para o quê? Para a mente. A mente começa o quê? Buscar recursos, né? Daqui a pouco, pô, se eu morrer, se eu não existir mais, né? Isso aqui, tudo vai acabar. Então, assim... O suicida, ele não quer morrer, tá? Ele quer se livrar de uma dor. E qual é essa dor? É uma dor emocional, que ele não dá conta. A gente fala que é uma dor na alma. Mas por que chegou naquele determinado momento? Porque ele começou a mandar informações para o cérebro dele, que a vida dele não vale mais nada, que nada mais tem sentido. Então, as coisas vão perdendo sentido. Então, você aprender a usar a sua mente ao seu favor, você consegue o quê? Se restabelecer, você consegue o quê? Transformar a sua vida, você começa a ver coisas aonde você não via, você começa a ver soluções, você começa a ver alegria, começa a ver motivação, porque você começa, por exemplo, outro recurso que eu uso muito, né, nos meus cursos, com os meus clientes, por exemplo, lembrei que agora até do que aconteceu com a minha filha ontem também. Olha, eu gosto de falar dela porque a gente interage bastante. Eu interajo bastante com os meus 2 filhos.
E eles nem os mais moram comigo. Então, a gente se mantém conectado, acho que mais do que quando a gente vivia junto. A gente está presente hoje, a gente conversa mais, está, né, junto. Então, ela falou assim, mãe, eu me lembro, o fato de eu me lembrar, né, de que quando eu tinha 11 anos, você deixou eu fazer o segundo furo na minha orelha, me gerou uma felicidade tão grande que até hoje, toda vez que eu lembro do que eu senti naquele momento que eu pedi para fazer o segundo furo na orelha com 11 anos e você deixou, aquilo foi tão extraordinário para mim. Aí eu falei, legal, filha, então toda vez que você precisar sentir a emoção, a alegria, toda vez que você estiver triste, você precisar de algo que te traga alegria, se recorde deste momento. Então, qual é a âncora que você vai criar para trazer o que? Estado de alegria. Qual âncora você vai criar para te tirar num estado emocional de tristeza que está perdurando aí mais do que deveria? Entendeu? Esses recursos você tem que saber buscar. Por exemplo, poxa, eu estou no fundo, eu estou presa à alegria, o meu coach, aí se tiver aí profissionais como eu que trabalham nessa área, né, ele está lá precisando sair, o que você tem que fazer? Quais são as atividades que você tem que propor aí para as pessoas ou para você mesmo, para que você vai produzir endorfina, serotonina, ocitocina, que são os hormônios da alegria, do bem-estar, do prazer. O que você vai comer, que vai ajudar lá no seu intestino, que essas substâncias, né, funcionem corretamente dentro do seu organismo. Porque o nosso intestino tem tudo a ver. Então, quando a gente trabalha, até quando a gente trabalha dentro do coach de emagrecimento consciente e saudável, eu falo que o emagrecimento é só uma consequência de um estilo de vida saudável. Então, um estilo de vida saudável é você cuidar. Então, assim, poxa, eu tenho um estado mental, né? Eu já sou a pessoa fala assim, né? Eu sou depressiva porque na minha família geneticamente isso já é uma crença que você criou. Você já está determinando mentalmente que você está enviando o comando para o seu cérebro que você é depressiva. E aí você começa uma batalha contra, né, esse estado de tristeza, esse estado depressivo. Então, ressignifica isso, tira isso. Eu não sou uma pessoa, eu estou hoje, né, num estado depressivo e eu vou sair disso. Então, isso faz toda a diferença. Ah, eu sou depressiva, eu nunca vou sair desse. Então, eu vou estar dando murro em ponta de faca o tempo todo. Eu não vou conseguir sair desse estado de depressão, porque eu afirmo todos os dias, da manhã, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, que eu sou depressiva. Logo, todas as ações que eu fizer para buscar, para sair desse estado, elas não vão ser 100% eficazes, porque por mais que eu estou, né, de repente buscando fazer algo, eu estou lá fazendo minha caminhada, que deveria estar com pensamentos bons, para que realmente eu tivesse 100% de aproveitamento de todos os benefícios que aquela caminhada pode me proporcionar. Aí eu estou lá caminhando e pensando, eu sou depressiva. Aí eu começo a caminhar com o meu ombro caído, daqui a pouco eu estou caminhando envergada. Poxa, não, eu vou encaminhar, porque eu vou sair nesse estado que eu me encontro, eu já estou liberta disso. Manda comando, gente. Eu costumo dizer que, assim, diga boa noite, Jesual. Olha só, eu costumo dizer o seguinte, mande comando para o seu cérebro que ainda nem existe, mas é o que você quer, são as afirmações, tá? Eu sou, né, algo que eu ainda não sou aquilo, mas é aquilo que eu quero, então eu já me vejo como aquilo. Então aprenda a enviar aí comandos positivos para sua mente, porque aí ela vai criar o quê? Situações, se veja. Aí quando a gente fala assim, qual é a sua visão de futuro? Né? Se mantenha conectado lá. Então, cria aí os seus recursos para que você consiga sair desse estado de tristeza, que você não deixe, não permita. Que essa emoção, ela vai existir, tá? E nós não temos controle sobre isso, ela vai vir na nossa vida em diversas circunstâncias que acontecer algo que nos desagrade, né? Alguma coisa que não foi legal, a gente vai gerar essa emoção tristeza. A questão aqui é o que você vai fazer com ela, de que forma que você vai gerenciar essa emoção na sua vida, tá? Gente, deixa eu ver só se eu consigo aqui ligar minha luzinha, porque ela tem uma luzinha aqui, gente, porque eu tô vendo que eu tô ficando escurinha, ela tá com a bateria dela acabando. Deixa eu colocar aqui. Aí, que legal, voltou. Clareou. Então, gente, é exatamente isso, é essa percepção, é essa análise que vocês têm que fazer para que vocês consigam aí gerenciar essas emoções. Nós falamos bastante, né, sobre as duas, né? A gente cai, vocês
Viram que acabou sendo bom, que causou aí a surpresa e acabou fazendo essa conexão perfeita aí com essa emoção, a tristeza, tá? O impacto dela na nossa vida, ela pode ser devastador, tá? É muito importante que a gente se perceba. E aí eu vou entrar um pouquinho e falar rapidinho, porque eu acho que o nosso tempo vai acabar, que daqui a pouco o Instagram ele derruba, né? Eu esqueci de marcar aqui, mas eu acho que ainda faltam uns minutinhos. Aí eu quero que você se perceba na seguinte forma, né? Hoje, as maiores dores que você tem na sua vida hoje, né? Pessoal, profissional, o quanto que as suas emoções estão sendo responsáveis por isso, tá? Não é o contrário. Não é o que o seu emocional está causando, não é o que a sua vida profissional está causando no seu emocional, não. Eu quero saber quanto o seu emocional ele está impactando de forma negativa na sua vida pessoal e profissional. Faça essa reflexão. Se de repente você não está conseguindo prosperar na sua vida profissional, ser reconhecido, sabe, fazer aquilo que você gosta, se destacar. Por quê? Quais são as emoções que geram? Quais são as emoções que estão impactando de forma negativa e estão te impedindo de ir além? Como que você vai aprender a lidar com essa emoção? Como que você vai poder aprender a gerir isso daí? O que você vai fazer para que você consiga eliminar de uma vez por todas esse impacto negativo na sua vida? Porque o que causou esse estado emocional que está impactando de forma negativa na sua vida? Porque é assim, algo gerou esse estado emocional. E pelo você estar com esse estado emocional, isso te gera o quê? Medo. Né? De repente você tem emoção de medo. Por exemplo, eu tenho medo de me arriscar. O meu sonho é ser um empreendedor, mas eu tenho medo de largar, por exemplo, né, o emprego CLT e me arriscar no empreendedorismo. E da onde vem esse medo? Por isso que eu quero que vocês reflitam sobre a emoção, porque aí vocês vão conseguir identificar, por exemplo, toda vez que eu sinto medo, por que eu estou sentindo esse medo? Qual é a razão desse medo estar existindo? Por quê? Eu já passei por essa situação? Eu já quebrei antes? Eu já quebrei várias vezes. Então, eu não tenho medo de quebrar. Eu me arrisco, eu me desafio. Essa é a Andréia. E você, como que você é? Como que você consegue trabalhar isso na sua vida? Você vai morrer com o seu sonho só na sua imaginação, os seus desejos? Qual é a situação hoje que você quer viver? Tem gente que não casa porque tem medo da responsabilidade. Eu tenho medo. Por que você tem medo de casar? E ela descobre que ela tem medo da responsabilidade. E de repente ela descobre porque quando ela falava assim, antes ela ouviu o pai e a mãe, alguém falar, isso vai ser responsabilidade sua, viu? Ó, se você fizer isso é responsabilidade sua. Então a palavra responsabilidade se tornou um fardo, algo que gera medo, insegurança. Então, reflita sobre as suas emoções. Veja por que você, de repente, não está prosperando na sua vida pessoal e profissional. Se você é aquela pessoa insegura, que você não consegue manter um relacionamento saudável porque você tem ciúmes. Por que você tem ciúmes? Por insegurança, por medo do outro estar te traindo? Por que você tem tanto medo, tem tanta insegurança assim? Às vezes o outro não está fazendo nada, nem pensando, mas de tanto você pensar, o outro acaba fazendo. Porque você acaba acusando, você acaba vigiando, você acaba alimentando aquela ideia em si própria e na outra pessoa o tempo todo. Por que de repente você não consegue se relacionar bem com os seus filhos? Poxa, meu filho fala o tempo todo que acha que eu não amo ele, mas eu amo, eu faço tudo por esse menino. E ele, mas você conhece seu filho, você conhece a linguagem de amor dele, você está falando da forma que ele entende que é amado? Você percebe as emoções do seu filho? Então, gente, a inteligência emocional, quando a gente começa a estudar e desenvolver aí as nossas habilidades emocionais, isso aqui é assim, ó, sabe? Abre de uma forma que você vê o mundo de uma forma diferente. Só que isso só funciona para pessoas que realmente têm coragem de passar pela dor da transformação. Porque nada, né, nenhuma transformação acontece só na alegria, tá? E isso só acontece para as pessoas que realmente têm coragem, tá? De falar assim, chega, acabou, não quero mais viver uma vida medíocre, tá? Quero ter uma vida que realmente me satisfaça, que me faça feliz, que eu possa deitar todas as noites com minha cabeça no travesseiro e me sentir uma pessoa
realizada, independente do que aconteceu naquele dia, tá? Pode ter acontecido coisas boas, coisas ruins, mas você consegue ter uma interpretação da vida de uma forma muito, mas muito diferente. E isso, gente, é libertador, tá? Então essa foi a nossa live de hoje. Ninguém falou nada, ninguém mandou perguntinhas. Eu gosto que pergunta, eu gosto que fale, mas se ninguém quis falar nada aqui, se alguém quiser me mandar depois no direct, fica à vontade, se alguém tiver dúvidas. E espero que tenha feito sentido para vocês. E amanhã nós vamos estudar uma outra emoção que eu acho que eu vou deixar como surpresa. Qual é a emoção que nós vamos estudar amanhã? Nós estudamos a alegria, nós estudamos o quê? A surpresa, nós estudamos a tristeza, e aí amanhã agora falta o quê? Falta o medo, a raiva e o nojo. Eu acho que para amanhã nós vamos ter aí o medo, porque aí vai dar continuidade do que a gente está falando hoje, pode ser? Então eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, tá? Às 20 horas de Brasília, para a gente estar estudando aí sobre o medo. Mas aí eu quero a participação de vocês também, tá? Porque eu gosto dessa interação. Gente, tem outra. Ai, que bom, Suzy. Olha, você tá na minha lista, tá, Suzy? Nós vamos fazer uma live junto logo, logo, viu? Jesual também. Eu quero todo mundo aqui, ó. Eu quero estar fazendo live com todo mundo, tá? A gente dividindo aí dentro da área de conhecimento de todo mundo. Bom, gente, deixa eu falar mais uma coisinha para vocês. Sábado, nós vamos ter uma aula, um encontro online, ao vivo, pela plataforma Zoom. Essa aula normalmente é só para os alunos, tá? Só para os alunos, mas eu vou abrir essa aula para todo mundo. Por quê? Porque ela está relacionada com essa nossa semana de lives. É uma aula que vai falar sobre gestão emocional e resiliência. Então, é um encontro que a gente faz com os alunos, né? De tempos em tempos. Eu ainda consegui montar uma agenda certinha, mas se aqui possível, eu estou fazendo esse agendamento. E nós vamos o quê? Eu vou estar abrindo essa live também para as outras pessoas estarem participando, porque tem bastante gente aqui participando também das lives, acompanhando esse conteúdo. Então eu acho muito importante vocês terem mais aí esse conhecimento, esse aprendizado. Eu vou deixar o link, tá? Depois da live eu vou colocar o link da aula para fazer a inscrição dessa aula na bio, tá na minha bio, para que vocês entrem lá, façam a inscrição, quem quiser. Vai ser no sábado agora, eu acho que às 21 horas de Brasília, mas se vocês vão entrar vai ter a informação certinha. E aí eu espero todos vocês para a gente estar dando seguimento a esse estudo da nossa, aprender aí realmente a gente ter esse caminho de fazer essa gestão emocional, tá certo? Então eu fico muito feliz, muito satisfeita com a presença de vocês. Como eu falei para vocês, a minha motivação para estar sempre cada vez mais buscando conhecimento é poder contribuir, passar um pouquinho disso tudo que eu sei para vocês. E eu gosto de receber os feedbacks, tá bom? Por isso que eu gosto da participação de todos. Oi, Stanley! Seja bem-vindo! E eu agradeço. Aí, gente, eu chamo algumas pessoas aqui. Letícia, você entrou! Gente, a minha aluna lá de Portugal está aqui presente na live. Que maravilha! Olha só, para vocês verem, né? A gente vai, não tem barreira geográfica. Ó, Letícia, que legal, Letícia. Fiquei feliz, viu? E espero você na nossa aula de sábado também, tá? Gente, que legal. Eu fico realmente feliz. Eu vou encerrar aqui, porque o Instagram sabe que uma hora depois eles derrubam. Mas eu acho que eu consigo passar o conteúdo para vocês. Isso, se você não sabe quanto que eu aprendo com você também, você não sabe, tá? Eu aprendo com todos, gente. Uma pergunta que vocês me fizerem, isso é motivo para que eu vá estudar, tá? Eu posso até saber a resposta ou não sabendo, eu vou lá e me aprofundo naquilo. Por isso que eu falo para vocês, ai, que chique, Letícia! Ai, que top! E aí, ó, eu acho assim,
Então, isso é o feedback que eu tenho de vocês, isso é muito importante, tá? E pode ter certeza que eu vou estar melhorando cada vez mais, que eu estou trazendo conteúdos aqui para vocês, né? E dentro do meu estudo, hoje eu faço um estudo dentro da neurociência e comportamento, então eu estou sempre trazendo para vocês as informações, todo esse meu aprendizado, e cada dia mais eu me encanto, né, com esse estudo, e eu vou estar sempre dividindo isso com vocês, tá? Beijos para todo mundo. Eu fiquei muito feliz e nos vemos amanhã.